dia, professores, professoras. Estamos aqui para mais uma TPC de recuperação. Meu nome é Denise, sou formadora da EFAP e hoje estou aqui com a minha colega de trabalho, também formadora, Tatiane. Bom dia a todos, sou a Tatiane, da área de matemática aqui da EFAP. Verdade, né? Esqueci de me apresentar. Denise, de Ciências da Natureza. Então, vamos iniciar a nossa TPC de hoje, do projeto de recuperação intensiva de janeiro de 2021. Falaremos sobre metodologias ativas, né? Então, hoje a nossa TPC é de Ciências da Natureza e Matemática. Para início de ATPC, como já é de costume, né? Vamos dar um minutinho para vocês separarem os materiais para registro no diário de bordo. 1 minuto, por favor. Voltamos. Espero que tenham conseguido separar todos os materiais para anotar os registros, as reflexões de tudo que a gente conversar nessa TPC de hoje. Para início, gostaria de apresentar para vocês os elaboradores da pauta. Então, os elaboradores foram o Bruno Westman Prado, eu, o Marcelo, a Marli, o Renan, o Tadeu e a Tatiane, que está aqui comigo hoje nessa apresentação. Além dos elaboradores da pauta, o objetivo da nossa TPC, abordar as metodologias ativas na perspectiva da aprendizagem baseada em projetos, para contribuir com o processo de recuperação. Então, esse processo de recuperação que iniciou-se nessa recuperação intensiva nesse mês de janeiro de 2021. No próximo slide, temos as competências e habilidades dos profissionais da educação. Essas competências, elas são um recorte da resolução da SE 52, de 14/8 de 2013. Então, aí, reconhecer e valorizar, em situações do cotidiano escolar, em diferentes contextos de aprendizagem, os elementos que podem contribuir para o desenvolvimento das relações de autonomia e cooperação entre os alunos e aluno e o profissional da educação. A outra competência se refere a conhecer e adotar diversas formas de avaliação da aprendizagem dos alunos por meio de estratégias e instrumentos diversificados, e utilizar a análise dos resultados para reorganizar as propostas de trabalho na escola e na sala de aula. Também temos aí a competência que se refere a reconhecer e utilizar os espaços de trabalho coletivo como espaços de reflexão sobre a proposta pedagógica da escola e a prática docente e a participação em ações de formação continuada. Seguindo, então, agora apresentaremos para vocês as competências gerais do currículo paulista. Então, temos para a TPC de hoje a competência 5, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver e exercer o protagonismo e autonomia na vida pessoal e coletiva. A competência 8, conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional,
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo as suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Essas competências estão no currículo paulista, né, de 2019, na página 29 e 30. Para a TPC de hoje, temos as seguintes habilidades do ensino fundamental anos finais. Então, o que nós organizamos? Nós pegamos aquele material com as habilidades essenciais para esse projeto de recuperação e hoje nós vamos apresentar para vocês sugestões de atividades com as habilidades do tema 1, do projeto 1. Então, sexto ano, o tema 1 é Educação Ambiental, Impactos Socioambientais na Produção de Materiais Sintéticos. Então, dentro desse tema 1 do sexto ano, trabalharemos a habilidade de ciências e de matemática, com sugestões de atividades. No sétimo ano, o tema 1 é Leitura e Interpretação de Indicadores de Saúde. Também apresentaremos a sugestão de atividade, que está lá no documento com as sugestões de atividade, documento orientador, do sétimo ano, incluindo aí o projeto 1, tema 1. Na semana que vem, falaremos do tema 2, que seria o projeto 2. Para o oitavo ano, o tema 1 é Clima e Temperatura, Umidade e Pressão. Para o nono ano, o tema 1 é Sistema Solar, Distâncias, Características e Dimensões. Para o ensino médio, prosseguiremos da mesma maneira. Então, falaremos hoje do tema 1 da primeira série do ensino médio, Possibilidade de existência de vida em outras partes do universo, o que diz a ciência. Na segunda série do ensino médio, o tema 1 é Fake News. E na terceira série do ensino médio, o tema 1, Impactos na Medicina, da Agricultura e da Farmacologia no aumento da expectativa de vida. Então, hoje, abordaremos projeto 1, tema 1, em todas as séries e ano. No percurso dessa nossa TPC formativa, vai ser o seguinte. Então, a gente tem atividade 1, de sensibilização, a atividade 2, que falaremos um pouco mais sobre metodologias ativas. Na atividade 3, apresentaremos essas habilidades em mais detalhe e as sugestões de atividades de tema 1 de todas as séries e ano. No finalzinho da nossa TPC, teremos a avaliação dessa formação, saiba mais e as referências. Tudo isso hoje, né, Tati? Bastante coisa. Então, agora, né, para nós iniciarmos a nossa conversa, né, nós iremos abrir esse ATPC com uma reflexão, né, sobre a recuperação e os projetos que iremos desenvolver nessa TPC de hoje. As metodologias ativas, elas possibilitam diferentes maneiras de ensinar e de aprender, né? E nesse processo de recuperação intensiva, o professor terá esse papel de facilitador e mediador do conhecimento, que vai propiciar aos estudantes dessa realização dos projetos que permitam a construção de múltiplas aprendizagens, considerando a necessidade do contexto de cada escola, né? Então, no caso, dependendo da sua realidade, você pode adaptar com outras estratégias, né? Então, para nós conversarmos hoje com a nossa reflexão, gostaria de colocar a pergunta para os professores, que é a nossa primeira pergunta, né? Como a aprendizagem baseada em projetos pode favorecer o desenvolvimento de habilidades no período de recuperação intensiva? Então, vamos lá com 3 minutos no chat, por favor.
Muito obrigado a todos e todas pelas participações e pelas contribuições de vocês no chat. Sem essa interação, sem essa participação, a nossa formação não seria a mesma. Então, Tati, tivemos aqui algumas contribuições. A professora Elisângela colocou leitura e interpretação. O professor Daniel disse despertando o protagonismo. A professora Leila facilita a interação dos alunos, associando mais de uma habilidade ao mesmo tempo. Bem interessante essa visão. A professora Cíntia colocou a leitura, professora Lucinéia colocou que pode trabalhar várias habilidades dentro do mesmo tema. A professora Letícia falou o seguinte: com os projetos pode ser trabalhado o protagonismo do aluno. A professora Clarice ressaltou que auxilia o professor na interação com os alunos. O professor Humberto falou da interpretação. A professora Roseli falou da interpretação e leitura. A professora Lucinéia colocou novamente sobre o protagonismo, a interpretação, leitura, responsabilidade. E o professor Fred acrescentou aqui, engajamento dos estudantes e participação. A professora Ide, eu acho que se pronuncia assim, não sei, Aparecida, falou da construção do conhecimento. Muitas contribuições, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada, então, a todos que contribuíram, né? Então, só para a gente comentar um pouco sobre essa pergunta, né? A gente sabia que essas metodologias favorecem a participação do estudante, né? Nesse contexto, na realidade de cada escola sempre, né? E agora, para a gente elucidar essa abordagem de hoje, né, Denise, a gente vai ver um vídeo, né, com o professor, né, com o professor José Moran. Verdade, Tati. Vamos passar, então, para a nossa segunda atividade, que falar mais um pouquinho, né? Talvez vocês já estejam um pouco cansados, mas vamos falar mais um pouquinho de metodologias ativas, que acreditamos ser uma metodologia tão necessária, principalmente nesse período de recuperação intensiva. O vídeo que vamos assistir, como a Tati bem lembrou, do professor doutor José Moran, ele é doutor em comunicação pela USP, ele foi professor de tecnologias na Escola de Comunicação de Artes da USP desde 85 até 2001, é um dos fundadores da Escola do Futuro, onde pesquisou várias transformações na educação com a chegada da internet. Então, ele tem bastante bagagem para falar do assunto, já contribuiu em outras ATPCs, falando um pouquinho, elucidando aí sobre o tema de metodologias ativas. Nós dividimos esse vídeo em alguns trechos. Então, agora nós vamos assistir ao primeiro trecho do vídeo, como desenvolver a aprendizagem no ensino híbrido. E aí, após assistir esse trecho do vídeo, voltaremos com a interação. Por favor. Metodologias ativas é um tema interessante, controverso e bem amplo. E nós vamos trabalhar assim alguns aspectos básicos. Primeiro, o que são. Depois, toda a questão da aula invertida, dos modelos híbridos, de aprender por problemas, por projetos, de aprender através de games, de histórias, aprendizagem maker e aprendizagem colaborativa, em rede, compartilhada. Então, são muitas dimensões. Primeiro, começando com as metodologias ativas, o que são? Então, são um conjunto de estratégias centradas em que o aluno participe mais, às vezes sozinho, às vezes com seus colegas, em outros momentos na relação com o docente, com o especialista, com o mentor. Então, é uma aprendizagem múltipla de várias camadas, de vários níveis, mas em que o aluno ele é cada vez mais protagonista, sozinho, em grupo, mentoriado. Isso vai sendo feito de várias formas, dentro de uma disciplina, um professor sozinho, vários professores se integrando um projeto conjunto, pode ser feito já no nível mais avançado, desenhando todo um currículo de uma forma ativa em cima de projetos. Mas o importante é começar pensando nessa relação mais envolvente para o aluno ele pesquisando mais, indo mais atrás, experimentando mais com a mediação de docentes e
com a participação também dos seus pares. Uma das questões importantes é como trabalhar as metodologias ativas de uma forma híbrida. Então, os modelos híbridos, né, e com metodologias ativas. Na medida que todos temos hoje, o tempo todo, uma relação entre o que fazemos aqui juntos, no mesmo espaço, e o que podemos fazer digitalmente, porque estamos conectados, e é toda essa nova relação de possibilidades entre o presencial e o virtual, que faz com que as metodologias ativas, que antes se traziam só para os momentos presenciais, a experimentação se dava somente quando estávamos juntos, possam ser também exploradas em toda essa dimensão, a qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, as metodologias ativas se trabalham também nos espaços digitais, aprender a experimentar juntos, cada um no seu local, mas estando conectados. As dimensões, então, dos modelos híbridos e como se integram com as tecnologias e metodologias é uma parte importante desta aprendizagem dentro deste módulo. Então, pessoal, o professor José Moran, ele fala um pouquinho sobre essa metodologia ativa e ali no finalzinho já fala desse contexto híbrido. Então, diante do que foi abordado nesse trechinho pequeno do vídeo e diante desse contexto de 2021, dessa recuperação intensiva, eu gostaria que vocês refletissem sobre a seguinte questão e colocassem a resposta para a gente lá no chat. De que maneira o ensino híbrido pode contribuir para o desenvolvimento das aprendizagens? Teremos 3 minutinhos para interação.
Obrigada, professores. Vi que tem bastante gente aqui no chat, né? São 166. Queria agradecer ao pessoal que nas férias estão nos acompanhando, né? Os professores, né, Denise? Então, nós temos aqui, né, alguns professores, né? Por exemplo, a professora Marina comenta maior participação, o professor Gino comenta diversidade, a professora Edilaine comenta de criatividade, a professora Elia, acho que é Elia, protagonismo e engajamento dos alunos. Luzineia comenta de facilitar a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Deixa eu ir aqui mais para baixo, vamos ver. Professora Leila comenta atendendo às diversas necessidades dos alunos de forma diversificada, alcançando assim um maior êxito no ensino como um todo. É isso mesmo, né, professores? Então, que a gente tem que perceber o seguinte, né, que o professor comentou, né, no vídeo, que no ano passado realmente foi muitas mudanças, né? Então a gente aprendeu a lidar com essas novas tecnologias. Eu, por exemplo, em muitas eu tive que me adaptar, né? E conforme foi citado no vídeo, a gente busca subsidiar, né, essas necessidades dos professores, apresentando, dentre outras coisas, essas metodologias ativas, as quais propõem aos estudantes o centro da aprendizagem e os professores têm essa intencionalidade, né, dessa ação com os alunos, né? Então, vamos ver mais um trecho do vídeo do professor, né, com o professor Moran. Esse segundo trecho ele vai falar sobre a dimensão do ensino híbrido e a aprendizagem ativa. Por favor, o vídeo. Outra dimensão do híbrido e da aprendizagem ativa é a aprendizagem invertida. Deixar que o básico o aluno faça, se possível, antes de ir para um encontro presencial, seja ao vivo, no caso do online, ou seja, presencialmente, fisicamente, no caso de uma aula presencial. Que o aluno se prepare, que o aluno tenha uma base, que o aluno conheça e mostre também aquilo que ele sabe, para depois, em sala de aula, a gente fazer coisas mais relevantes, que o professor oriente projetos, atividades, crie diversas estações, onde os alunos circulem, trabalhe por problemas, que trabalhe em aprendizagem por times, que ele trabalhe a partir de algum jogo. O importante é inverter a lógica tradicional, que aquilo que antes o professor fazia, que era explicar tudo para o aluno comece se apropriando para poder fazer, quando está junto com os demais colegas e docentes, fazer coisas relevantes, fazer aplicações, fazer aprofundamento, questionamento, ir além. Eu gostei da parte que ele fala, né, Denise, dessa questão da aula invertida, né? Dessa mudar esse tradicionalismo que é complicado realmente, né? Um desafio, né? Um desafio. Então, considerando essa fala do professor José Moran, eu gostaria de socializar com vocês, professores, né, com a nossa próxima pergunta. Cite instrumentos ou materiais que você utilizaria para orientar os estudantes na aprendizagem da sala de aula invertida. Vamos lá, então, para mais 3 minutos?
Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos e todas pela participação no chat. Muito obrigada mesmo. Olha só, Tati, temos aqui a professora Elisângela, que falou plataformas digitais, livros, pesquisas, roteiro de estudos. O professor Gustavo destacou a elaboração de um tema de pesquisa na internet, discussão posterior com os alunos. O professor Warlen, eu acho que pronuncia assim, é meio difícil nesse aplicativo, gente, já vai desculpando aí. Falou do uso de material didático e pedagógico, como o ábaco e jogos eletrônicos. A professora Silvia falou notebook, que precisa desses materiais para pesquisar. O professor Anderson destacou a questão dos jogos e pesquisa. A professora Rosilda também falou da questão dos jogos. Os jogos nós já abordamos. É um tema que os jogos, gamificação, também é um tema que nós já abordamos, né, com exemplos desses recursos e instrumentos em outras ATPCs. Diante disso que vocês colocaram, né, é bem bacana essa questão da aula invertida, mas como a Tati falou, né, é um desafio, né, essa questão. Então, essa mudança lógica do pensamento tradicional, de deixar o estudante mostrar o que ele já sabe em aula, né, deles acessarem esse material antes da aula, então já é toda uma questão a ser pensada no nosso planejamento, no nosso dia a dia, de como fazer isso em sala de aula, né? Salientamos que nós, professores, precisamos disponibilizar todos esses materiais previamente para os estudantes, para que eles se apropriem do conceito, o que realmente às vezes não acontece, né? Então é bom a gente ter sempre um plano B ali na manga, caso a maioria de nossos estudantes não tenham acessado esse material antes da aula, né? E essa questão também é importante que a gente tem que fazer essa retomada, não tem receita pronta. Então, a gente tem que levantar esforços para proporcionar essa autonomia, essa liberdade para os estudantes construírem a aprendizagem. Então, são apenas sugestões, são tentativas aqui numa conversa de professores para professores, com sugestões do que a gente pode pensar nesse projeto de recuperação intensiva tão inédito, né? Assim, em janeiro, essa recuperação, essa questão da pandemia. Então, acredito que insistir um pouquinho na sala de aula invertida, em outras metodologias ativas de ensino híbrido, seja válido nesse momento. Partiremos, então, para o terceiro trecho do nosso vídeo com o professor Moran, aprendizagem baseada em problema. Vamos assistir? Uma das formas de trabalhar com forma invertida é aprendizagem baseada em problemas. O problema ele é uma busca de soluções amplas para uma situação complexa. Um problema, eu estou com uma dor, por exemplo, no braço. É um problema detectar qual é a causa dessa dor. Pode ser inúmeras variáveis que interferem, pode ser uma questão momentânea, fisiológica, pode ter alguma questão mais estrutural. Então, o problema é uma das questões mais importantes na aprendizagem ativa e que já desde a década de 50, 60 do século passado, a área de saúde vem explorando com muita maestria e que hoje foi se estendendo para as várias áreas de conhecimento com nuances diferentes. Algumas se apropriaram do problema a partir do modelo de design, desenhando soluções a partir das necessidades do usuário. Outros foram migrando mais para buscar algum artefato, alguma solução concreta, desenvolver um projeto. Mas o importante é que por trás da ideia da aprendizagem ativa baseada em problemas ou projetos, há sempre alguma questão. E essa questão vai sendo trabalhada de várias formas, individualmente, em grupo, e levando a algumas descobertas ou a alguma
solução concreta. Então, num momento nós trabalhamos a aprendizagem por problemas, depois nós vamos focar mais na aprendizagem por projetos de curta duração, projetos de longa duração, projetos individuais, projetos colaborativos, projetos que integram várias áreas de conhecimento, projetos interdisciplinares. O importante é que a aprendizagem por projetos é hoje uma das questões mais claras na aprendizagem ativa. Se nós combinamos a inversão, o aluno se preparando para depois aprofundar, e nesse aprofundamento trabalhar com problemas ou projetos, nós estamos dando passos enormes para trabalhar com metodologias ativas, principalmente se a tudo isso unimos todas as possibilidades da criação, do compartilhamento digital. Realmente, né? Como o José Moran colocou, se a gente conseguir fazer com que nossos estudantes se apropriem de tudo isso, dessa aprendizagem baseada em problema, dessa aprendizagem baseada em projetos, nossa, ele vai estar no centro do processo de aprendizagem, a gente vai ter uma aprendizagem ativa e autônoma dos nossos estudantes. Seria um sonho, né? Não é mesmo? Mas diante disso que ele explicou, né, apontou nesse trechinho do vídeo, eu gostaria que vocês refletissem e compartilhassem no chat sobre acerca da seguinte questão: quais benefícios essa metodologia oferece para o estudante? 3 minutinhos para interação.
Obrigada, professores. Novamente, Denise, bastante gente no chat. Queria agradecer novamente. Temos algumas contribuições aqui, né, da professora Noemi. O autoconhecimento, a autoestima, ao compreender o processo de sua aprendizagem. A professora Maria, acho que Cecília, né, se sentir pertencente a esse processo, né? A professora Marina comenta que favorece o protagonismo. A professora Flávia comenta da autonomia. Sim, a autonomia, né, dessa questão da aula invertida ajuda bastante. O professor Anderson, protagonismo. O professor Daniel, o estudante em ação teórica e prática. Deixa eu ver mais aqui. A professora Elaine comenta da autonomia, confiança e gestão de tempo. A professora Leia comenta da confiança, né? Uma coisa que o professor José Moran comenta muito no vídeo é essa questão do combinados, né? Então, assim, é difícil realmente trabalhar essa aula invertida, sendo que nós vivemos um processo bem tradicional, né? Então, os combinados com os alunos é importante também, né? Combinar com alunos, você tem essa liberdade, né, Denise, com os estudantes, para poder ter essa conversa, dessa mudança de postura em sala de aula, né? E não desistir, né? Não. Que na primeira tentativa pode ser que não dê certo Sim. mesmo. Ou no meu caso, não deu certo na primeira tentativa. Sim, sim. Sempre mudar a abordagem, né, desses combinados, né? Então, a aprendizagem baseada em problema estimula aprendizado em diversas áreas de conhecimento, estimulando a proatividade e o aprimoramento pessoal, que é isso que vocês, professores, comentaram aqui no chat conosco hoje, né? O foco dessa ação deve estar sempre intencionalizada pelo professor, sempre tem que ter essa intencionalidade, né? Que, por sua vez, estimula o estudante a novas aprendizagens, sejam elas individuais ou coletivas, né? Sempre respeitando aí os protocolos, né? De longa ou curta duração. Nós salientamos o seguinte, que as tecnologias, ela proporciona possibilita, né, esse aprofundamento das pesquisas e tentativas de encontrarmos as possíveis respostas para a resolução de problemas, né? Sempre lembrando que a gente nunca vai, nem todos os problemas sugeridos ou projetos a gente vai chegar numa conclusão assim de imediato, né, Dê? Então, tudo se depende do que for abordado. Então, agora nós iremos ao quarto trecho, né, com o professor Moran. Ele vai comentar um pouco sobre essas novas formas de se aprender, né? Por favor, o vídeo. Tudo o que nós podemos agregar daquilo que nós conhecemos da aprendizagem através do lúdico, dos jogos, da gamificação, dos jogos que são narrativas, são histórias com algumas etapas, desafios, aprofundamento a vários tipos de jogos, mas o importante é partir de situações concretas, que tem um conjunto de desenvolvimentos para encontrar novas formas de aprender. Então, os jogos ou a gamificação, que é a linguagem dos jogos, as histórias construídas com etapas, com desafios, como acontece nos jogos, como isso pode também ser usado na aprendizagem para que o aluno se envolva mais e ele, através dessa roteirização, ele queira aprender e com todo o potencial das tecnologias digitais, essa aprendizagem vai combinando a personalização, que são as escolhas progressivas de forma mais autônoma, e a aprendizagem em grupo através de várias formas. Jogos, construindo histórias ou experimentando, que é a aprendizagem maker. Então, nesse momento, nós trabalhamos 3 dimensões importantes da aprendizagem ativa, através dos jogos e gamificação, na construção de narrativas digitais, visuais, audiovisuais e na aprendizagem através do fazer analógico e do digital, do partir de uma ideia e trazer alguns materiais físicos e ir para materiais 3D, materiais audiovisuais, imprimir tudo isso numa impressora 3D. Há várias questões aqui muito interessantes hoje, de uma mistura do presencial e digital, de toda a tradição
riquíssima de construção de histórias, de aprender através do lúdico e de aprender experimentando mão na massa. Agora um pouco de tecnologia, né, que o professor Moran está comentando. A gente estava comentando aqui também das nossas dificuldades, vamos dizer assim, né, das Denise? nossas experiências, né? De primeira é meio complicado. Os meus alunos, a sala de aula invertida com o meu 7º ano, a primeira experiência foi meio aterrorizante. Nada que a gente não, né, que tenha jogo de cintura, né, na sala de aula. Então, diante dessas reflexões, né, acerca das tecnologias e no processo de aprendizagem, nós vamos para a próxima pergunta. Quais as contribuições dos usos das tecnologias no processo de aprendizagem? Vamos lá, 3 minutos, por favor. Mais uma vez, agradeço a participação de todos e todas, essa interação no chat que é tão importante. Antes de ler aqui, Tati, os comentários dos professores acerca dessa questão nossa, dessa nossa quinta interação, teve uma professora, como é o mesmo nome? Gislaine. Gislaine colocou aqui no chat, não estamos de férias? Então, algumas pessoas sim, algumas pessoas não. Tipo, eu e a Tati não estamos, não. E essa TPC de Ciências da Natureza e de Matemática é para os professores que estão atuando nesse projeto de recuperação intensiva agora em janeiro de 2021.
tá? Então, os professores que tiveram aulas atribuídas para esse projeto de recuperação intensiva, agora em janeiro de 2021, essa é a segunda ATPC, a segunda semana de ATPC, né, de 3 semanas. Então, semana que vem também teremos ATPC para esse público-alvo, tá? Para os professores com aulas atribuídas nesse projeto de recuperação agora em janeiro de 2021. Então, realmente, alguns professores estão de férias, outros não. Né? Nosso caso aqui, acompanhando a TPC, o pessoal interagindo bastante no chat. Gostaria de agradecer mesmo a participação. Olha só, Tati, a professora Priscila falou da questão da confiança, a professora Patrícia da inovação, a Léa falou do dinamismo, o Daniel falou do dinamismo entre os pares. Então, dinâmico tanto nas relações estudante com estudante, quanto estudante com professor. Né? O professor Anderson falou da autonomia, a professora Clarita destacou da aprendizagem entre os pares, o professor Virgílio falou que elas fazem uma ponte, colocou até o desenho da pontezinha, com os alunos, diminuindo as dificuldades. Concordo com você, Virgílio. A professora Marina falou aulas mais diversificadas, que apoiam todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, desde o começo até lá na ponta do processo. Realmente. A professora Luzinéia falou de inserir o aluno na era digital, falou da responsabilidade social e crítica. O professor Flávio falou de alunos reflexivos e atuantes. Eu, particularmente, gosto muito dessa questão tecnológica, usava a tecnologia em salas de aula e aproveitando o momento aqui, falando com os professores exclusivamente de biologia, eu tenho um site que chama Célula Didática, com objetos educacionais digitais, né, voltados ao ensino de biologia celular no ensino médio. Então, quem tiver um interesse, acessa lá, www.celuladidatica.ufpr.br. Olha eu fazendo propaganda. O site foi construído durante o meu curso de mestrado, por isso que está lá hospedado na plataforma da UFPR. Então, nós vamos usar nas ATPCs, Denise. Vamos usar nas ATPCs. Tem vários objetos educacionais, digitais, vídeos, aplicativos, jogos que podem auxiliar aí, ajudar a enriquecer esse processo de ensino-aprendizagem, esse uso de tecnologias associado às metodologias ativas. Então, terminei a propaganda. Vamos ao quinto trecho do vídeo, que o Mourão vai falar um pouquinho sobre os 4 caminhos da aprendizagem. Vamos ao vídeo? Então, é a aprendizagem criativa, cujo expoente hoje mais interessante é o Mitchell Resnick, que nos mostra assim, a aprendizagem através de quatro caminhos. Aprendizagem por projetos, aprendizagem com propósitos, encontrar sentido naquilo que aprendemos, projeto de vida, aprendizagem por pares, que é aprender juntos, em grupo, entre colegas, e aprendizagem em jogos, que significa o play, aprender brincando, aprendizagem através do lúdico. E aí vem uma última dimensão que já está contida em parte nas anteriores, mas que destaca a aprendizagem não só juntos fisicamente, mas aprendizagem em grandes grupos, aprendizagem em redes, aprendizagem através das redes sociais, aprender através de comunidades de prática, aprender através das comunidades de aprendizagem e transformar as escolas em grandes comunidades de aprendizagem que ultrapassem os limites do prédio físico e se conectem com outras pessoas, primeiro aquelas próximas, famílias, pessoas interessadas na educação, junto com, lógico, com os estudantes e professores, e a aprendizagem de forma mais flexível, personalizada, trazendo diversos grupos relevantes para chamados de comunidades para aprender. A aprendizagem de forma aberta, com recursos abertos, para facilitar
este processo para ampliar e compartilhar tudo que sabemos. Então, saímos um pouco da aprendizagem formal para a informal, para a aprendizagem ao longo da vida. Então, a aprendizagem ativa é um conjunto de situações centradas no projeto de vida de cada pessoa, em que tudo isso faça sentido como uma construção de algo amplo e que vai envolvendo, no caso das instituições como escolas de educação básica e de ensino superior, vai envolvendo todos os participantes de uma forma cada vez mais sistêmica e uma transformação que começa em trabalhos mais centrados no aluno e termina repensando todo o modelo pedagógico ao longo da vida. Realmente, a aprendizagem ativa ela é necessária e extrapola os muros da escola. Necessárias não só para os estudantes, mas também para nós, professores. É algo que devemos levar para a vida, né, Tati? Sim, sim. É interessante também que ele fala bastante, né, sobre essas aprendizagens, né, essas 4 aprendizagens. Esse vídeo nós íamos usar no ATPC anterior, né, mas nós vimos aqui de Ciência da Natureza e Matemática, que é um vídeo que tem muito a ver com o que a gente já viu ano passado e vai ver esse ano, né? Estava até comentando com a Denise que nós aqui continuamos pesquisando artigos para utilizar, né? Então a gente vai tentar, nessa medida do possível, incluir essas metodologias ativas com exemplos, né, Dê? Tão interessante, né? E útil esse campo da metodologia ativa para nossas áreas, né, de ciências da natureza e matemática. E tentar trabalhar todo mundo junto, né? Química, física, matemática, biologia, ou matemática e ciências, né? Então vai ser essa a nossa intenção aí. Então, por agora, né, nós vamos dar um intervalo de 5 minutos, né, Dê? Isso mesmo. Tomar um café, a gente tomar uma água aqui também, dar uma acalmada. Depois de bastante, né, tempo descansando sem aparecer, a gente fica um pouco nervosa aqui. Então, daqui a pouquinho, 5 minutos.
Voltamos. Espero que tenham tido tempo de ir ao banheiro, esticar um pouquinho as pernas, que a gente vai passar agora para a segunda etapa da nossa TPC, com a nossa terceira atividade, onde vamos apresentar para vocês as habilidades e as atividades sugeridas. Vamos começar pelo ensino fundamental. Todas essas habilidades que vamos apresentar para vocês e essas atividades sugeridas do ensino fundamental, elas estão descritas com mais detalhes, com links, lá no documento orientador Sugestões de Atividades, tá? No final da TPC, lá no Saiba Mais, tem o link, o endereço certinho, vocês podem tirar print e depois consultar com calma, tá bom? Então, começando então pelas habilidades aqui do sexto ano. Nós temos a matriz de habilidades do sexto ano, como eu já havia mencionado no início da TPC, falaremos hoje sobre o projeto 1, sobre o tema 1. No tema 1 do sexto ano, está ali o título, Educação Ambiental, Impactos Socioambientais na Produção de Materiais Sintéticos. A habilidade de ciências é essa aí, ó, EF, porque é do ensino fundamental, 06, porque é do sexto ano, CI, de ciências, 04. Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando os impactos socioambientais. A habilidade de matemática é a seguinte, EF, porque é ensino fundamental, 06, sexto ano, MA, que é matemática, 31. Então, a habilidade 31 do sexto ano de matemática. Identificar e diferenciar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos, títulos, eixos, legendas, fontes e datas, em diferentes tipos de gráfico. Então, no próximo slide, fizemos um recorte do que tem lá no material das atividades sugeridas. Então, o material ele é dividido em 3 etapas. Na etapa 1, eles vão pesquisar sobre esses materiais sintéticos. Na etapa 2, prevê a organização desses dados em gráficos e tabelas, contemplando também não só a habilidade de ciências, mas a habilidade de matemática. E na etapa 3, esses gráficos que abordam a temática, eles vão ser apresentados e socializados para organizar esse trabalho, apresentação tanto oral quanto escrita, ou com alguma outra ferramenta, né? Porque alguns estudantes podem estar no ensino híbrido, parte na sala de aula, parte em casa, ou todos em sala de aula. Lembrando que se você estiver com aulas presenciais, respeitar sempre os protocolos sanitários, né? Para as aulas remotas, sugerir aí as atividades, como socializar essas atividades. Plataformas, aplicativos, como que vai ser a socialização desse trabalho. Tati? Só lembrando também que nesse documento ele aparece para vocês lá alguns links, né, de sugestões de textos, enfim, no documento vocês podem encontrar mais informações também, a gente só destacou lembrando, né. Vou falar um pouco sobre as atividades sugeridas do sétimo ano, né. Então, primeiro eu vou retomar o tema, né, que o tema é leitura e interpretação de indicadores da saúde. A habilidade de ciências é uma habilidade do nono ano, né, que é interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na leitura, análise e comparação de indicadores de saúde, taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica, entre outros, e de resultados de políticas públicas destinadas à saúde. Só corrigindo, Tati, a habilidade 9 do sétimo ano. Do sétimo ano, eu vi o final, desculpa. Verdade. Se eu estou falando do sétimo, tem que ser do sétimo, né? Desculpa. E de matemática, do sétimo ano, né? Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem cálculos de probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências.
Então, qual que é a atividade sugerida aí, né? No próximo slide para a gente, por favor. Também são distribuídas em 3 etapas, né? A primeira é estudo de caso, então vai ter um estudo de caso para os alunos, né? Que é o que é saneamento básico? Cobertura de saneamento básico em sua cidade ou seu bairro. Então, aí é uma sondagem, né, sobre o tema, o que os alunos conhecem sobre o assunto. Na segunda etapa, tem o levantamento de dados, né? Com a ajuda da matemática, e para finalizar, a resolução das perguntas, né? Então, propostas 3 perguntas aí, ou acho que são 3 ou 4 perguntas no documento sobre o tema abordado. Agora temos o 8º, né, Dê? Isso, lembrando que são apenas sugestões de atividades, né, que estamos reforçando aqui essas sugestões. São possíveis de adaptações, de variações, não precisa seguir exatamente o que está lá, são apenas sugestões, ok? No 8º ano, a habilidade do tema, o tema 1 é o seguinte: tempo, clima e temperatura, umidade e pressão. Esse tema 1, ele vai abordar a habilidade de ciências, a habilidade 15 do 8º ano, identificar variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações nas quais elas possam ser medidas, a partir da análise de dados como temperatura, umidade, pressão. Em matemática, a habilidade do 8º ano é a número 23. Identificar o tipo adequado de gráfico para representar um conjunto de dados de uma análise de pesquisa ou expressar determinada informação. A sugestão de atividade, ela é também dividida em 3 etapas. Pesquisar, né, essas diferenças de clima pelo Brasil, né, observar o clima da região onde vocês residem, né, e descrever. E depois, lá na etapa 3, construir aí um termômetro caseiro, utilizando essas medidas no dia a dia, e construir um gráfico que represente adequadamente esses dados coletados. Lembrando sempre que lá na etapa 3 é necessária a socialização desses resultados, desses produtos construídos pelos estudantes. Essa socialização, ela pode ser física, respeitando os protocolos sanitários, ou essa socialização também pode ser em meio virtual. Né, Tati? Podcast, né, um blog, o próprio Padlet, né, que pode ser utilizado nessas atividades. E para finalizar o ensino fundamental, né, dos anos finais, vou falar um pouco sobre o 9º ano, né, retomando o tema. O tema é Sistema Solar, distâncias, características e dimensões. A habilidade é descrever a composição e estrutura do sistema solar, Sol, planetas rochosos, planetas gigantes, gasosos e corpos menores, assim como a localização do sistema solar na nossa galáxia. A Via Láctea, né, e dela no universo, apenas uma galáxia dentre bilhões. E a de matemática, reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou de células, capacidade de armazenamento de computadores e entre outras. A proposta de atividade para o 9º ano são também em 3 etapas, né? No primeiro é pesquisar sobre a composição, estrutura e localização do sistema solar no universo. Na segunda é descrever essa distância entre os planetas e sistemas solares por meio de notação científica. Olha a ligação para o ensino médio, né? Notação científica. Compor uma apresentação ou um trabalho escrito abrangendo os estudos das etapas 1 e 2, podendo envolver maquete ou vídeo. Então, essas são as habilidades, né, dos anos finais aí. Do ensino fundamental. Então, foram aí rapidamente apresentadas as habilidades contempladas no projeto 1, né, o tema 1 de todas as séries do ensino fundamental. Para o ensino médio, no documento com as sugestões, documento orientador, com as sugestões de atividades, nós tivemos uma organização um pouquinho diferente, né? Tem, primeira, uma sugestão de atividade fato ou fake, que ela pode ser utilizada para os componentes curriculares de biologia, de física, de química, independente da série. Tanto serve para a primeira, segunda ou terceira série,
do ensino médio. É basicamente uma chuva de ideias aí para levantar informações e depois investigar se essas informações elas são baseadas em argumentos, se elas são realmente fato ou fake, né? Se tratando aí das fake news. E a avaliação dessa atividade, ela pode ocorrer durante todo o processo aí, com o levantamento dos conhecimentos prévios, uma avaliação formativa, a produção de algum material educomunicativo, e lembrando sempre dessa sistematização e socialização desses materiais. É uma atividade também bem abrangente que pode ser utilizada em vários temas. Então, é uma sugestão aí única para as 3 séries do ensino médio, para esses 3 componentes de ciências da natureza. Se tratando dos outros componentes, das outras séries do ensino médio, na primeira série do ensino médio, nós temos o projeto 1 com o tema 1, possibilidade de existência de vida em outras partes do universo. O que a ciência diz? E aí, esse tema do projeto 1, ele envolve os componentes de biologia, de física, de química e de matemática. Então, novamente, a área de ciências da natureza e a área de matemática. A habilidade de biologia, ela não tem aí o identificador, porque ainda se trata de uma habilidade de biologia do ano passado, o mesmo em química, física e matemática. Então, a habilidade de biologia, identificar as substâncias necessárias para a produção de matéria orgânica, tanto nos produtores quanto os consumidores, e reconhecer que os produtores de matéria orgânica não são apenas as plantas, mas todos os organismos clorofilados, assim como os consumidores, não se restringem apenas aos animais. Habilidade de física, reconhecer e comparar modelos explicativos sobre a origem e a constituição do universo, segundo diferentes culturas ou em diferentes épocas. Química, reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. E em matemática, saber reconhecer as relações de proporcionalidade direta, inversa, direta com quadrado, entre outras, representando-a por meio de funções. Para as atividades sugeridas nesse projeto 1, não foi listado no documento orientador nenhuma sugestão. Então, nós elaboramos esse slide aí com sugestões de atividade para vocês. Em biologia, a nossa sugestão é essa, produção de matéria orgânica. Na primeira etapa, fazer um levantamento dos conhecimentos prévios, com algumas perguntas, tem aí as sugestões. Solicitar que os alunos listem os seres produtores, consumidores, decompositores, né, e identificar isso dentro das cadeias e teias alimentares. E após a socialização e correção das cadeias e teias alimentares, a proposta é fazer um jogo Quem Eu Sou. Pode ser com imagem, pode ser escrita, onde os estudantes vão fazer perguntas para descobrir qual é o ser vivo que ele é, né? Utilizando esses conceitos estudados. Em física, a sugestão de atividade é Cosmos, uma viagem ao tempo e uma viagem no tempo e no espaço. É o próximo slide, por favor? Isso. Verificar os conhecimentos prévios dos estudantes. Então, sempre na primeira etapa a gente tem essa preocupação, né? Já que se trata de atividades de recuperação. Na etapa 2, a proposta é uma atividade investigativa. E na proposta 3, na etapa 3, é compartilhar o resultado dessas atividades. Lembrando que esse compartilhamento pode ser por meio oral, escrito, por experiências práticas, simuladores, né, tecnologias digitais. Fica a cargo do professor definir como socializar essas produções de acordo com a sua realidade e o seu público. Na nossa sugestão de atividade de química, temos ali transformações químicas no universo. Então, novamente, partimos da verificação dos conhecimentos prévios, né? Depois tem uma proposta de atividade para os estudantes para reconhecerem as propriedades dos gases nobres. E finalizamos na etapa 3 com a apresentação desses produtos, dessas atividades. Lembrando que essa socialização, essa apresentação pode ser tanto em meio físico
quanto em meio virtual. Em matemática, proporcionalidade direta e inversa das funções. Então, na primeira etapa, partimos da verificação dos conhecimentos prévios através de perguntas, que aqui tem algumas sugestões, mas podem ser outras perguntas, podem ser adaptadas e adequadas aí à realidade de cada um. Novamente, são apenas sugestões. Depois, na segunda etapa, temos pesquisas, insights que podem ser indicados pelo professor para realizar essa pesquisa sobre as proporcionalidades, e tem aí uma sugestão de atividade envolvendo a proporcionalidade direta e inversa também. Temos aí a referência da autora Carol Bianchini. E na terceira etapa, temos essas frases que podem ser apresentadas desses problemas aí produzidos, dessas resoluções que podem ser destacadas e socializadas. Gostaria de complementar, Tati, matemática. Complementar um pouco. Qual que era a ideia, né, que a gente pensou aqui, né, os técnicos? Pegar essas frases e transformar em problemas, né? Dando spoiler já de recuperação e aprofundamento, né, que é mais lá para frente que a gente vai falar, vai ser abordado dessa forma também, né? Então, vocês estão percebendo que uma coisa liga na outra, né, Denise? Então, nunca está espalhada as informações. A gente sempre tenta manter a mesma ideia, né? Então, agora, pode falar disso? Não, pode prosseguir. Eu vou falar, então, agora sobre o segundo ano, né? O documento ele veio bem mais detalhado, ali tem desde a primeira, segunda e terceira etapa bem detalhada, né, Dê? Então, na segunda série do ensino médio, o tema é fake news, né? Então, quais são as habilidades aí, então, apresentadas, né? A primeira de biologia é reconhecer as aplicações da engenharia genética na medicina, entre elas a terapia gênica, e analisar os argumentos relativos aos riscos e benefícios da utilização de produtos geneticamente modificados disponíveis no mercado. Em física, é explicar o funcionamento básico de equipamentos e sistemas de comunicação, como rádio, televisão, telefone celular e fibras ópticas, com base nas características das ondas eletromagnéticas. Em química, é reconhecer as forças de interação intermoleculares, forças de London e ligações de hidrogênio. E em matemática, saber calcular probabilidades de evento em diferentes situações problemas, recorrendo a raciocínios combinatórios gerais, sem a necessidade de aplicação de fórmulas específicas. Quando nós estávamos fazendo, né, vou até comentar como que a gente estava pensando também. São muitos objetos de conhecimento. Não dá para a gente trabalhar isso nesse período, né? Então, qual que foi a nossa ideia? Sempre pegar um objeto de conhecimento e trabalhar nele, né? Porque é pouco tempo, né? Realmente. E só lembrando que essa sugestão de atividade para a segunda série do ensino médio, ela não foi produzida pela gente, pelos técnicos aqui da EFAP. Ela já estava no documento, a gente só formatou ela, colocou alguns pontos aí nos slides. Isso. Então, vamos lá detalhar as atividades sugeridas, né? Então, de biologia, vacinas são confiáveis? Então, na primeira etapa, é realizar um levantamento. Olha lá, de novo, a sondagem, né, Dê? Então, na primeira etapa, nós temos essa sondagem com os estudantes, né, com informações equivocadas, individualmente, né? Então, serão abordadas aí várias visões aí, né? Na segunda etapa, espera-se que durante a chuva de ideias, então vai rolar um brainstorm antes, né? Os estudantes apontem diversas questões. E, para finalizar, tem a sistematização da proposta, que equivale ao compilado das informações e das discussões. Na próxima atividade, próximo slide, por favor, física, né? A telecomunicação e as fake news. Então, na primeira etapa, também uma questão problematizadora, né? Então, ele dá exemplos de perguntas, né? Na segunda etapa, sugere-se que os estudantes sejam divididos em grupos, respeitando os protocolos, né, sempre, e cada um fique responsável por pesquisar e apresentar para o restante da classe o funcionamento de um determinado aparelho de telecomunicação. Aí poderia usar aquelas rotações, né, Dê? Nessa etapa da atividade. Na etapa 3, como conclusão dessa atividade, sugere-se que os estudantes elaborem um manual de como identificar uma fake news.
Então, ali tem o projeto final, no começo, meio e fim, né? Agora, nós temos a próxima atividade sugerida, né? Que é de química, que é o jogo, né, de fato ou fake. A primeira etapa é realizar esta atividade, sugere apresentar algumas questões à turma e solicitar que cada estudante pesquise e responda a essas questões. Na etapa 2, é possível promover uma roda de conversa para socialização e aprofundamento das respostas encontradas e para validação ou não das informações. Né? Então, já está começando aí a criar um senso crítico do aluno. Né? Na etapa 3, que é a finalização, né? Como forma de sistematizar os trabalhos, uma possibilidade é solicitar que os estudantes elaborem um produto educativo, né? Com as informações que eles adquiriram lá na etapa 1, na etapa 2, desculpa. E a última atividade, né, que é de matemática, fake news e fake numbers. O uso de estatística potencializada, a credibilidade de dados falsos. Na etapa 1, é uma proposta de orientar os estudantes em grupos a selecionar esses sites, jornais. Né? Na etapa 2, socializar o que estudantes elaboraram da pesquisa. Né? E, para finalizar, propor aos estudantes apresentar o trabalho feito, descrevendo como foi planejado a realização da pesquisa. Né? A tabulação, no caso, é uma montagem mesmo de gráfico. Ok. Na terceira série do ensino médio, no quadro, temos aí, no projeto 1, o tema 1, impactos na medicina, da agricultura e na farmacologia no aumento da expectativa de vida. Em biologia, a habilidade é analisar criticamente a relação do homem-meio em situações concretas, reconhecendo a espécie humana como parte integrante de um processo na qual ela modifica e é modificada pelo meio em que vive, reconhecendo os impactos da intervenção humana na evolução, nos campos da medicina, da agricultura, da farmacologia e na relação com o aumento da esperança de vida. Em física, a habilidade é identificar e caracterizar os novos materiais e processos utilizados no desenvolvimento da informática. Química, reconhecer perturbações na biosfera causada pela poluição das águas, do ar, além de outras ocasionadas pelo despejo direto de dejetos sólidos. Em matemática, saber analisar e interpretar índices estatísticos de diferentes tipos. Então, as atividades sugeridas de biologia, química, física e matemática da terceira série do ensino médio também foram elaboradas aqui por nós, pelos técnicos da EFAP. Então, reforçando apenas sugestões. Em biologia, ser humano e meio ambiente, fazer o levantamento dos conhecimentos prévios por meio de questionamentos. Na etapa 2, orientar os estudantes a produzirem um texto. E, na etapa 3, socializar essas produções, respeitando aí os protocolos sanitários. Em física, aplicações da física quântica, também verificar os conhecimentos prévios, propor para os estudantes que investiguem o significado de alguns termos em física e depois compartilhe esse resultado dessas atividades produzidas. Em química, temos aí a verificação dos conhecimentos prévios, a leitura e a análise de uma imagem. Na etapa 2, seguimos com uma pesquisa. E na etapa 3, aí, eles têm que propor maneiras de atenuar os impactos ambientais diários. Né? Como que eu posso exercer isso no meu dia a dia? Em matemática, a atividade é índices estatísticos, então começa ali com perguntas, com levantamento dos conhecimentos prévios, depois, utilizando esse material de apoio, vão ser realizadas pesquisas desses índices, localizar esses materiais, esses indicadores e taxas, e depois propor a escolha de um índice, por exemplo, o IDH de um estado, e assim desenvolver uma tabela e depois construir um gráfico. Sei que o tempo está um pouquinho justo, mas eu gostaria de propor uma avaliação. Enquanto a gente apresenta aqui o Saiba Mais e as referências, gostaria que vocês colocassem no chat em que medida a formação de hoje contribuiu para o desenvolvimento de atividades, utilizando projetos e aprendizagem ativa. Então, gostaria que vocês colocassem quanto essa formação de hoje contribuiu aí com as ações de recuperação e planejamento. Podem colocar que depois a gente pega todas essas informações.
Poderia passar o slide Saiba Mais, por favor? E aí, no slide Saiba Mais, temos aí, tirem print, né? O tempo está meio corrido, depois vai para o YouTube essa formação, mas temos aí o caderno do aluno para consulta, o site do Educamídia, o portal da Petrobras, Nova Escola, programação do CMSP, que lá na plataforma do CMSP temos os parceiros com plataformas educacionais, vale sempre dar uma olhada. E o toda a matéria. No próximo slide, temos aí algumas referências que foram utilizadas para a produção dessas atividades, no seguinte também, e nessa ATPC. Gostaria de se despedir rapidinho, Tati? Gostaria sim. Queria dizer para os professores que estão no chat, sim, é bem amplo, por isso que a gente já comentou, né? São vários objetos de conhecimento, por isso que a gente só pegou um para poder desenvolver esses exemplos, né, de projetos propostos pelo documento, né, Denise? Obrigada a todos e até semana que vem, né? Verdade. Semana que vem continuamos com o Projeto 2. Muito obrigada pela participação. Tchau, tchau. Até a próxima.